Atenção, senhores passageiros, dentro de 3 segundos você pousará na cidade do Rio de Janeiro. Imagina se você chegando no Rio de Janeiro. Vou te ciceronear por 20 minutos, te levo a alguns lugares, enquanto isso te conto um pouco de nós, cariocas, os nascidos na cidade do Rio, e fluminenses, os nascidos no estado do Rio de Janeiro. Você está descendo no aeroporto Santos Dumont, bem no coração da cidade. Bom, coração é o Rio todo. Ele pulsa, bomba, haja coração. Que o Rio tem uma magia, isso você sabe. Mas você não está vindo para o Réveillon Carioca, afinal, o prefeito cancelou a festa com aglomeração. A nossa última festa oficial com aglomeração foi o Carnaval. Aliás, que festa! Mas a véspera foi sofrida. O povo que passa o ano inteiro ensaiando os enredos, costurando as fantasias, aprimorando o samba no pé, quase enlouqueceu quando o prefeito, evangélico, disse que ia acabar com o carnaval de rua. A justificativa era que os foliantes invadiam as ruas, deixavam os restos dos seus consumos, latinha de cerveja, né? E inundavam as ruas com seus suores e urina. Há pouco havíamos resgatado o carnaval no estilo bloco de rua. Aliás, vivíamos o auge dessa brincadeira. Mas em 2020, tudo ficou diferente. Do carnaval à nossa gente. Bom, para surpresa, o prefeito foi do 0 ao 50, decretou 50 tons dias de carnaval. Isso significa bares lotados, cidade repleta, cheia de turistas, praia lotada, corpos malhados, se exercitando, desfilando, gente de tudo quanto é jeito. Esportes vários, sup, surf, bike, patins, Cooper, asa delta, academias de ginástica que mais parecem discotecas, festas em todos os cantos e o samba no pé, muito samba no pé. Desde janeiro soubemos do novo coronavírus. A gente escutava e dizia: isso não vai dar certo. O Covid já avançava pelo mundo e trazer os turistas do mundo para a aglomeração do nosso carnaval não parecia boa ideia. Passado o carnaval, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretou na segunda semana de março o isolamento social obrigatório. E o povo fluminense parou para ver o mundo. Na segunda-feira seguinte, não havia mais transporte público. Isso surpreendeu muitos trabalhadores que se desesperaram com a notícia inédita. Muitos se revoltaram. Não se imaginaram sem trabalhar de jeito nenhum. De lá até hoje, são 5 meses. Muitas pessoas estão desempregadas. Contratos de aluguéis foram rescindidos. Pontos comerciais devolvidos, comércios fechados, pessoas dispensadas. Mas surgiram iniciativas importantes, como campanhas para incentivar a doação a quem pudesse estar precisando, campanhas para incentivar o apoio moral entre as pessoas, para incentivar o comércio local pedindo por telefone. E apareceram fornecedores de verdura, legumes e de pratos feitos. Alguns supermercados facilitam a doação de alimentos às pessoas que necessitam, emitem notas fiscais e são bem transparentes, dando segurança ao doador. O mundo parou para prestar atenção nas carências e o sofrimento das pessoas se fez visível. Ele entristece, constrange. Então, aumentou a solidariedade. Mas fato é que também aumentou a quantidade de pessoas necessitadas. Naquela primeira semana, a mídia tratou de fazer a ficha cair em todos os cidadãos,
primeiramente orientando sobre a doença, formas de contágio e narrando o seu combate pelo mundo. Concomitantemente, fomos acompanhando o isolamento ser decretado por diversas prefeituras e estados aqui no país. O país vivia uma das maiores tensões políticas do mundo contemporâneo. A bipolaridade política brasileira é como uma guerra fria. É uma fervente que estava a ponto de explodir. Quando é alto o grau de bipolaridade, alto grau de aversão, de intolerância, incompatibilidade, e o radicalismo destrói os projetos. Enquanto uns querem fechar o Congresso Nacional, outros querem partir para a luta armada nas ruas. O Rio não é mais a capital do Brasil desde 1960, quando inauguraram a cidade satélite, planejada, Brasília, mas é palco de muitas manifestações políticas e elas também ocorreram durante a pandemia, tanto pelos situacionistas quanto pela resistência. Outro espaço criado foram as janelas virtuais. As redes sociais bombaram. Quem não usava passou a usar. Imagine você, um povo acostumado com um bar em cada esquina, de repente abrir a janela e encontrar uma cidade vazia. Muitas escolas assumiram a plataforma virtual e não deixaram seus alunos sem aulas. Alguns trabalhos, alguns comércios. Se a cidade é violenta, dizemos que é. E é. É aqui que protagonizaram o filme 174, o sequestro do ônibus. Aliás, um ocorrido na cidade. Aqui também que se passou o filme Central do Brasil. O filme Tropa de Elite também passou no Rio. Temos um pouco desse clima em alguns lugares. Durante a pandemia, a guerra contra o tráfico, atualmente a maior preocupação das administrações públicas, parece ter tido uma trégua. Decisão do STF suspendeu as operações policiais no estado do Rio enquanto durar a pandemia. O 41º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como o mais violento do estado, de 2011 a 2019 contabilizava 846 mortos. Durante a pandemia, até o dia de hoje, foram 2. As guerras entre o crime também parecem ter tido uma trégua. A favela Cordovil, Parada de Lucas e Brás de Pina estiveram em guerra durante 7 meses. A luta era por 5 bocas em Brás de Pina. Os traficantes comemoraram a ampliação do território na internet. Por aqui, parece que a Covid circula mais do que qualquer um. Ainda estamos sob lockdown, saindo aos poucos. Mas, no dia de hoje, o estado já registrou um total de 13.300 óbitos. Nossa densidade demográfica é grande. 5.556 habitantes por quilômetro quadrado. A favela da Rocinha tem a maior densidade demográfica do mundo, com 48.258 habitantes por quilômetro quadrado. A maioria das favelas são ocupações irregulares, consequentemente os serviços públicos são precários. A dificuldade de acesso ao Estado e sua lei nos morros cariocas ocupados pelas favelas fez com que o tráfico procurasse essas regiões para se instalar. E há muito funciona. E muito.
A procura é grande, assim como grande o seu combate. O governo dedica muitos recursos e pessoal ao combate deste crime. O combate ao tráfico é o que ocupa a maioria dos esforços da segurança pública no estado, e o cárcere também é ocupado. Para além das drogas, existem outros problemas nas favelas. Em algumas, você é revistado pelo crime ao entrar e ao sair. Muitas vezes até o conteúdo do seu celular é revistado. E se o sujeito achar que você está se comunicando com algum morador de uma favela cuja facção dominante seja inimiga da facção dominante da favela em que você mora, você pode ser morto por isso. E a sua casa pode ser ocupada por outra pessoa. Jamais em uma favela alguém pensa em denunciar qualquer um. Jamais. Os chefes do crime são respeitados e temidos. Agora, na pandemia, muitos estão distribuindo quentinhas, são administradores, possuem leis e as deixam bem clara a qualquer um que pise em seu território. Alguns cantores ganham a fama, se não no Brasil, na região. Alguns são verdadeiros odes ao crime. E muitos são pesadelo para seus vizinhos. O uso da máscara é obrigatório. O seu não uso acarreta numa multa de R$ 140. A multa pela abertura do comércio é maior. É bem maior. A Polícia Municipal tem efetuado as detenções e algumas imagens mostram pessoas que não parecem resistir à detenção sendo imobilizadas fisicamente de um jeito desnecessário, violento. A Justiça do Rio registrou um aumento de 50% dos casos de violência doméstica durante o período de confinamento. O plantão judiciário do Tribunal de Justiça diz que a maioria dos pedidos são de mulheres vítimas de violência doméstica. Os moradores de rua também se apresentam mais numerosos. A população de rua que se instalou na última década é enorme. As pessoas vão para essa situação por motivos diversos. Muitos são expulsos das favelas, outros tiveram problemas com a família. Mas a miserabilidade, obviamente, está em todos. Afinal, possivelmente não existe algo pior do que não ter uma cama para dormir e uma janela para fechar. Uma vez fui numa exposição no novo Museu do Amanhã, construído na farta e sortuda gestão do Eduardo Paes. Sortuda porque contou com dinheiro da Copa e das Olimpíadas. E um dos expositores propôs uma arquitetura pensando bem na realidade. A proposta era espalhar camas pela cidade. Algumas se retraíam nas paredes, outras seriam bancos durante o dia. Abrigos temos, mas as pessoas não podem ficar muitos dias, pois a proposta é que se revezem. Nos abrigos tomam banho, se alimentam. A saúde no estado já estava mal. Já convivíamos com filas para atendimento médico, cirurgias, para obter doações de órgãos, os leitos do Sistema Único de Saúde Pública, o SUS. E também é grande o número de casos de pessoas que pedem socorro ao judiciário, ao fim de que solucionar o problema que o Estado não consegue dar conta. Com a pandemia, a situação que já era caótica piorou. Passamos a não ter hospitais nem para os clientes de planos de saúde. O Estado mandou fechar alguns hospitais para o tratamento exclusivo do Covid. Em abril, o presidente liberou a exigência legal de licitação para contratação durante a pandemia e transferiu uma verba para prefeituras e governos. A ideia aumenta a flexibilidade de contratação por esses entes federativos e pressupunha que a agilidade seria efetiva. No final de abril, o governo do estado estava investindo em novos hospitais de campanha. O hospital de campanha é aquele que se constrói e após a pandemia se destrói. Pois enquanto esses investimentos eram feitos, o Ministério Público do Estado do Rio suspendeu o investimento até que a situação dos hospitais já existentes fosse primeiramente atendida. O diagnóstico desse processo narrava a situação de 27 hospitais no estado
tendo 2.760 leitos ociosos. O Serra da Barra estava lotado, mas não tinha respirador e recebeu uma quantidade enorme de pacientes, maior que a sua capacidade de atendê-los. O Hospital Lourenço Jorge tinha leitos vazios porque não tinha equipe médica disponível. O da Lagoa tinha enfermarias equipadas com ar comprimido e instalação e 223 vagas de internação, sendo que 114 não usadas porque aguardavam receber respiradores. Assim, o governo foi obrigado a resolver essas pendências e só depois pôde investir nos hospitais de campanha. Hoje, agosto, os hospitais de campanha já estão sendo levantados. Funcionaram 3 meses. Os profissionais de saúde do estado do Rio, 8.000 funcionários, estão com salários atrasados há 3 meses. Salários atrasados parece ser uma constante na situação do estado. Bem recentemente, o governador anterior decretou o estado de insolvência e pediu a intervenção federal. A intervenção federal foi concedida e, com isso, o estado pôde pagar o funcionalismo público, o salário de policiais, educadores, médicos. Os problemas do estado vão além da superpopulação, do desemprego, da pobreza. O estado está falido e atribui-se a isso sucessivas gestões predatórias. Em quase 20 anos, mais de 1,5 bilhão foram desviados dos cofres públicos. A lista de ex-prefeitos e governadores que contribuíram para esse desfalque é enorme. Todos os casos são chocantes. O que envolve maior número foi o que envolve o ex-governador Sérgio Cabral. Desvendado na Operação Lava Jato, Cabral foi condenado a 12 vezes a mais de 267 anos. Os crimes de Cabral foram lavagem de dinheiro, corrupção passiva, evasão de divisas. Suíça devolveu 20 milhões em joias que estavam depositadas em nome de Cabral. Era dinheiro do contribuinte. Portanto, o arrastão que mais devemos nos preocupar antes dos eventuais arrastão nas praias de domingo é o arrastão da cleptocracia. Levou tudo. A cidade está devastada. E isso não é a minha opinião isolada. O que ainda é capaz de nos chocar é que, mesmo tendo nós vivenciado uma pandemia, um mal maior que foge ao controle humano, é que a permanência no erro persiste. Estamos também no meio de uma pandemia política assustadora. Ainda hoje, o Estado vem sendo acusado de superfaturamento nos equipamentos de combate à crise do coronavírus. Vem sendo acusado de corrupção. O desfalque foi confirmado. Apenas apuram os responsáveis. Fala-se muito em vidas, que vidas importam. Nunca se viu tanta preocupação com vidas. Talvez esse seja um ponto positivo da pandemia. A preocupação com o nosso povo e que ainda precisa conquistar a cabeça de muitos políticos por aí.